Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Mais comum em crianças, este médico alerta que o sarampo pode aparecer em qualquer faixa etária. Normalmente a doença não é grave, mas em alguns casos pode ser fatal. Num percentual pequeno, há essa evolução mais severa e aí a pessoa começa com sintomas de pneumonia ou então manifestações do sistema nervoso central, sugerindo que o vírus tenha então se disseminado, alcançado esses órgãos e aí o caso pode ser bem mais grave. O período entre a transmissão e o surgimento dos primeiros sintomas é de 10 dias em média. O sarampo geralmente ele começa como se fosse uma gripe, uma febre alta, um corrimento no nariz, os olhos ficam cheios, vermelhos, pode dar dor de garganta, tosse. Quando a pessoa tosse pode sair um pouquinho de uma secreção clara. E então depois de alguns poucos dias esses sintomas muito inespecíficos, porque aparece com qualquer gripe, com qualquer resfriado, então aparece aquele quadro clássico de manchas praticamente pelo corpo todo. Quase erradicada das Américas, a doença voltou a assustar no início deste ano. O que ocorreu recentemente é um grupo pequeno de casos do Nordeste, principalmente, muito provavelmente relacionados a fluxo de turistas, tanto daqui para fora como de fora para cá, exatamente para manter esse reforço da proteção do país contra o sarampo. O Ministério está fazendo uma campanha de massificação dessa vacinação, de um reforço do nosso programa de vacinação. Para manter a família livre do sarampo e de outras doenças, Jéssica segue rigorosamente o calendário de vacinação. Então é bom a gente sempre estar acompanhando esse desenvolvimento das crianças. Como eu tenho gêmeos, então geralmente eu coloco até mesmo no Google Calendar, numa agenda, quanto tempo falta para a próxima vacinação, ligo para o posto para saber se tem vacina, porque às vezes até a gente chega lá e não tem vacina. Que interessante observar essa daí, uma dona de casa se preocupando. E a vacinação é a única forma de prevenir essa doença. E para falar então sobre esse assunto, nós recebemos a médica especialista em família, Marilene Lucinda, quem eu dou as boas-vindas. Marilene, muito prazer tê-la aqui no nosso De Tudo Um Pouco. É no sofá mais inteligente da televisão brasileira, que é o nosso, e para falar desse assunto sério. Pensaríamos que hoje, 2015, século 21, já teríamos erradicado já o sarampo aí das doenças catalogadas no Brasil. E não foi. A que se deve esse fato assim tão especificamente? Principalmente nesse surto aí, se eu posso dizer assim, nas Américas. Exatamente. A gente teve na década de 70, até a década de 70, muitos casos de morte. E um programa foi criado para a erradicação do sarampo nas Américas. Esse programa foi muito bem conduzido até na década de 90. Até o ano 2003, a gente praticamente não tinha mais casos. Eram raros, eram só importados. Nas Américas, tanto a América do Sul como a América do Norte. De 2003 para cá, a gente viu o retorno do sarampo. No início, muito lentamente, e de 2013 para cá, mais intensamente. Ele não tinha sido erradicado completamente do mundo. Então, a chance das pessoas virem de outras localizações e pegarem pessoas não vacinadas. Então, o grande problema foi a circulação do vírus entre pessoas não vacinadas. E por que começou a ter essa falha, né? As pessoas deixaram de vacinar, as crianças não. As crianças estão indo no posto, estão se vacinando, mas os adultos que não se vacinaram, que não era tão comum igual agora, a preocupação hoje e o conhecimento hoje é muito maior, naquela década de 70, as pessoas que não se vacinaram estão adultas, não estão vacinadas, estão expostas. Estão viajando, estamos recebendo turistas e com isso o sarampo voltou com uma força muito grande. E essa, por exemplo, em termos de origem, assim, de onde vem mais essa concentração, por quê, o que pode ser feito? A gente ainda tinha casos na Europa, casos na África e na Ásia.
Então hoje as pessoas viajam para o mundo todo, né, a negócio, turismo, então a gente tem uma circulação muito grande. A gente viu nos Estados Unidos um surto no final do ano, que é considerado surto porque os Estados Unidos praticamente não tinha mais casos, de pessoas que visitavam a Disney na Califórnia. Um lugar com uma grande concentração de pessoas, com muitos turistas, então disseminou-se rapidamente por todos os Estados Unidos. Todas as partes do mundo ali no mesmo lugar, né? Exatamente. E o Brasil a gente preocupa porque a gente recebe muito turista. A gente viu o ano passado mais de 900 casos no Nordeste. Esses casos do Nordeste vieram para o Sudeste, então a gente teve casos em São Paulo. 900 casos? Isso. Muita coisa. Exatamente. A gente teve, inclusive, campanhas específicas em algumas regiões do Nordeste, como Recife, como em Fortaleza, justamente por isso. E foi o ano da Copa, então, assim, com maior ainda circulação de pessoas. É importante o brasileiro e todos estarem preocupados em atualizar o cartão vacinal. Então, outra doença também que voltou com força foi coqueluche, praticamente a gente não tinha. Então, são os adultos, principalmente, que estão expostos. Eles estão desprotegidos. Agora, doutora Marilene, você falou sobre essa questão aí, então, né, dessa volta dessas doenças e o problema sendo, né, numa classificação ali, os adultos. A pessoa na década de 70 talvez não tinha tanta informação ou talvez não desse tanta importância ao cartão de vacinação. Por exemplo, eu nasci na década de 70 e eu não tenho esse cartão da minha infância ali. O que fazer, como fazer, se é possível fazer alguma coisa hoje para os adultos que não estão assim ou pelo menos não têm certeza de estar em dia com o cartão vacinal? Hoje é o que a gente vê. É o adulto que não tem mais o cartão ou não sabe se tomou, não lembra. A mãe também fala, tomou uma, né? Não sabe qual vacina. Você tomou, aquela que falaram para eu tomar, mas não sabe qual. Então, no risco de você ficar exposto à doença, que às vezes não é tão grave para o adulto, mas ele transmite para a criança e as crianças e os idosos apresentam de forma mais grave. Então, neste risco... Então, só te interromper. Aí quebra-se então um mito. Nós vimos na reportagem ali da nossa competentíssima Ana Flávia, ali ela conversando com o médico infectologista, quebra-se esse mito, que o sarampo é doença para criança. Então o adulto e o idoso também estão vulneráveis e correm o risco, né? Exatamente. E eles não têm doenças tão graves na maioria, mas eles são transmissores para as crianças. E aí sim, e que sofrem bastante e que com vão os efeitos. sofrer e ter doenças graves. Mas essa pessoa, o adulto que não tem o cartão ou está na dúvida, é melhor ele tomar uma dose a mais do que não tomar. Então, aquele adulto que não tem o cartão, se perdeu o cartão, ele não tem o registro, porque hoje as clínicas privadas mantêm esse registro, ele vai ser vacinado com 2 doses. Até 49 anos, todos os adultos devem estar com 2 doses, tanto criança quanto adultos, 2 doses no seu cartão vacinal. Então é possível, então, colocar em dia, você está aprendendo aí, que é colocar em dia aí a questão da sua vacinação, né, para te ajudar na imunidade aí, quanto a uma doença tão, vamos dizer assim, comum, simples, que é o sarampo, mas que pode ser, inclusive, fatal. Nesses casos, assim, que a doença ela vai para esse nível já de fatalidade, o que acontece? Qual que é o fator de responsabilidade nisso, doutora? A gente tem uma pequena porcentagem dos que evoluem para os quadros graves. Os quadros graves são principalmente pneumonia e encefalite, que podem levar à morte. Nós devemos pensar que hoje nós temos adultos também imunodeficientes, com doenças que causam imunodeficiência, então eles também podem evoluir para isso. O governo, ele oferece a vacina para um grupo, para as crianças, né, na faixa etária antes dos 2 anos de idade, para os adultos que querem se vacinar também, gratuitamente, é só eles procurarem os postos de saúde, as clínicas privadas também, a informação está aí. Então, todos nós somos responsáveis por isso, por cercar essa circulação desse vírus. A gente tem que pensar
que existe hoje alguns grupos contra a vacinação, com muitos mitos, né, muitas inverdades. Hoje a pessoa ela é responsável pela sua saúde, a internet está aí, o conhecimento está aí. Eu vejo que ela é responsável pela sua saúde e pela saúde também de quem está à volta. Porque nós vivemos numa comunidade, aí estamos muito ligados em todo o tempo, então a gente tem que ter essa consciência de mudança, não é, doutor? Exatamente, de cercarmos a circulação desse vírus. Então não é só comigo, né? Eu tenho uma responsabilidade social. E é importante que as pessoas primeiro conversem com o médico, tirem suas dúvidas, não fiquem só se baseando em fatos publicados, às vezes em rede social, em pessoas que é um não... perigo, inclusive. Um perigo, exatamente. Inclusive o sarampo, por que a gente teve grupos, inclusive fortes na Europa contra a vacinação? Porque saiu uma notícia há muitos anos atrás, falando que ela estava relacionada com um evento adverso, um efeito colateral grave. E depois esse médico que publicou esse artigo, ele foi inclusive banido da medicina, porque ele publicou um artigo e divulgou uma notícia falsa. Então, as pessoas se baseiam ainda muito nisso e é difícil de quebrar isso. Desses mitos que a senhora cita aí, que pode ter, principalmente das pessoas que se colocam contrárias à vacinação, o que a senhora pode citar assim para ajudar o nosso telespectador a alertar sobre isso? As vacinas, elas são aplicadas desde a década, não só de sarampo, todas Sim. passam por um processo de estudo, até elas entrarem em circulação, grupos grandes de pessoas. Desde a década de 50, a gente tem vacinação em massa, com pouquíssimos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais, eles são relatados, inclusive em bula. Então, as vacinas que não tiveram ou eficácia comprovada ou tiveram efeitos colaterais, que foram graves ou que tiveram algum problema, foram retirados do mercado. Então, as vacinas que hoje estão sendo apresentadas, estão sendo realizadas, elas são seguras. E os eventos colaterais, eles são relatados. Eventos locais ou outros, eles são descritos, ninguém esconde isso. Mas são mesmo, vamos dizer assim, seriam questões pontuais também, né? Exatamente. Não é nada assim em termos de uma regra para a gente temer. Exatamente. A gente tem pouquíssimos efeitos colaterais graves relacionados a vacinas. A maioria são eventos locais, dor, vermelhidão, um inchaço no local que resolve em 48 horas. Às vezes, 1 em 1 milhão, ou às vezes até mais do que isso, são os eventos mais graves. E o risco da pessoa ficar exposta à doença e ir à morte é muito maior do que tomar a vacina. Então devemos sim encaminhar todos à vacinação. Nós falamos, às vezes, temos o péssimo hábito de falar mal do nosso país por muitas coisas, não é verdade? Mas o Brasil, ele é uma referência mundial em vacinação pública, não é isso? Exatamente. O nosso Programa Nacional de Imunização, o PNI, ele é referência mundial, ele é um exemplo a ser seguido. Muitos países não têm vacinas gratuitas como nós temos. É lógico que ele não atende a todo mundo por vários motivos, Sim. Mas aquela população de maior risco ou aquela faixa etária de maior risco é coberta e sempre a gente tem vacinas entrando no programa. Aquela pessoa que não está no grupo do governo, não é que não precise vacinar, precisa sim. Ela pode procurar as clínicas privadas e será vacinado, mas o governo ele se preocupa com os de maior risco ou a faixa etária de maior risco ou mais exposta. Quanto à vacinação específica do sarampo, qual é a eficácia da vacinação, né, do que a vacina processa no nosso corpo, qual é o percentual, e há, por exemplo, reações assim que podem complicar, alguma reação alérgica, o que isso pode ser? Quem não pode tomar essa vacina? A vacina, ela está indicada para crianças a partir de 1 ano de idade, 2 doses. Todo adulto pode tomar, deve tomar 2 doses. Se tomar mais, já tomou e não sabe, se quiser tomar de novo, não tem problema. Não tem Mal problema. não faz. Não faz. Os eventos adversos, né, os eventos colaterais, o que pode acontecer, geralmente são eventos locais, só essa vermelhidão, dor no local.
muito raríssimos eventos colaterais. Uma dose já dá proteção de 93%, 2 doses chega a 99% de proteção. Então a eficácia é muito alta com 2 doses. As únicas pessoas que não podem tomar são imunodeficientes, que estão em tratamento com medicação ou que têm alguma doença grave. Aquelas pessoas que estão gestantes ou com dúvidas se estão grávidas ou não, também devem aguardar. Pessoas com alergia gravíssima a ovo, aquelas que realmente não podem comer ovo de maneira alguma, não são alergias leves. Então não é indicado, não deve fazer o uso dessa vacina. Isso. A leite, alguma coisa assim, tem algum registro? Não, teve até os mitos, né? Isso, teve um mito até recente que circulou, falando dessa alergia a leite. Ela contém traços finíssimos, assim, pouquíssimos, e que não são suficientes para causar reação nessas pessoas. Então, não contraindica aqueles que têm têm alergia à lactose ou a leite. E hoje a senhora sabe nos dizer quando será a próxima campanha nacional, porque diante desse quadro da Organização Mundial de Saúde, né, desses casos que apareceram, especialmente no Brasil, se vai haver uma campanha agora? Como Não tem nenhuma campanha programada, prevista. Geralmente, junto com a campanha de pólio, que acontece uma vez ao ano agora, há um reforço e uma chamada a essa população para vacinação, prevista para agosto e setembro. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.